Bom dia, irmãos. Tá dando para ouvir aí atrás? Certinho? Sério? A gente avisa, tá bom? Vou avisar, já vou avisar. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula. Eu quero fazer um compromisso com vocês aqui de terminar a nossa aula um pouquinho antes, para que os que estão preparados aí possam ir para o Peniel, né? Para a gente poder almoçar junto lá. Então, 11h15 até 11h20 eu termino a nossa aula, tá bom? Vamos orar e aí a gente começa. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Te agradecemos agora pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a tua palavra, aprendendo mais sobre o Senhor, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos iniciar um novo tema, digamos assim, de estudos na EBD, e eu quero iniciar com esse tema de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu gostaria de perguntar aos irmãos quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos anotar aqui no quadro as características que os irmãos forem falando, tá bom? Vamos lá? Quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Amor. Então vou colocar aqui. Fidelidade à palavra. Oração. O que mais, gente? Comunhão. Louvor. Alguém falou, né? O que mais? Os irmãos não liguem para a minha letra, é feia, tá? Eu vou escrevendo e falando para traduzir para vocês. Alguém falou bondade, né? União, foi falado aqui também. Eu vou anotando aqui, irmãos, tá? O que forem falando, eu vou anotando. O que mais? Hospitalidade. Tá, joia. Cara, eu tô confundindo hospitalidade com espiritualidade. Então, espírito. O que mais? Compromisso. Compromisso. Vamos lá. Compromisso é com 2 S's, não é, gente? Ainda é, não mudaram, né? Tá bom. O que mais? Mansidão. Dona Marlene está falando aqui. Acho que os irmãos estão colando de Gálatas 5:22, não é? É. Misericórdia. Fé. O que mais, gente? Lá atrás, queria ouvir alguém lá de trás. Apoio aos irmãos. Bem. Poderia estar dentro de várias coisas aqui, né? Apoio. Vou pôr apoio mútuo. Lá atrás, mais alguém? Alegria. Muito bem. Olha, gente,
Amizade. Amizade não foi falado, vamos colocar, né? Disciplina. Gratidão. Perdão. Vamos pôr. Exortação. Gente, olha só quanta coisa temos aqui, hein? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Que coisa boa. E seria bom participar de uma igreja assim, não é? Não seria? Que tem tudo isso, não é? Seria o ideal, né? Aí, olha só, se o problema é a gente chegar numa igreja que tem isso tudo, não é? Aí a igreja começa a ter algumas outras coisas aqui de vermelho, né? Que vão aparecendo. Mas olha só, deixa eu falar para os irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem pecado? Tem, não tem? Só que tem também outra coisa. Arrependimento. Não é? Tem perdão, não é? Tem longanimidade, tem amor que cobre multidão de pecados, não é? Exatamente. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja perfeita, tá? Aqui na terra, nesta era. Agora, quando o Senhor Jesus voltar e a sua igreja subir, se encontrar com ele nos ares e vivermos juntos depois no novo céu e nova terra, aí vai ser a igreja perfeita, né? Mas por enquanto ainda não. Mesmo cheia do Espírito Santo, a igreja continua imperfeita. Mas tem tudo isso. Mas tem tudo isso. Quando a gente trata sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, um dos textos mais preciosos para nós é Atos capítulo 2. Então abre sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Primeiro eu vou ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era um domingo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Daí, capítulo 2, vai ter esse momento em que a igreja recebe o Espírito Santo. Vai ter um momento em que as pessoas que estavam ao redor questionam isso, falando, esse povo está doido, esse povo está bêbado. E Pedro vai se levantar e dizer, não, o que aconteceu é o cumprimento de uma profecia, de Joel, capítulo 2. Pedro, então, vai pregar o evangelho a partir desse ponto. E o que vai acontecer depois da pregação de Pedro? Olha o verso 37 do capítulo 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, verso 40 e 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia
de quase 3.000 pessoas. E aqui, esse é, digamos assim, oficialmente, o primeiro dia da igreja de Jerusalém. O primeiro dia da igreja de Jerusalém é com a descida do Espírito Santo sobre eles, mais ou menos 120 pessoas, que eram os discípulos que estavam ali reunidos. Né? Depois, uma pregação do apóstolo Pedro, 3.000 ouvem aquela palavra, se arrependem e são batizados. E logo em seguida, vem o verso 42, que é o que a gente vai trabalhar agora. Olha só, não descrevendo o primeiro dia, mas os primeiros dias, de forma geral, daquela igreja. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem. Nós vamos ver aqui 4 características dessa igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou deixar que os irmãos participem. Sempre que alguém quiser participar, o microfone vai ser levado a você e aí você participa. Isso. O dia de Pentecostes era comemorado há exatamente 50 dias após a Páscoa e dava sempre no domingo. Isso, exatamente. Muito bem, gente. Olha só, com certeza, muito do que nós falamos aqui, a gente vai ver representado nessas 4 características, tá? Que eu vou apresentar para os irmãos, que o texto de Atos apresenta para nós. É interessante que Lucas registra, a primeira delas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica aqui descrita é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Está ligado aqui fidelidade à palavra, perseverança na palavra. Agora, por que essa característica é tão importante para uma igreja cheia do Espírito Santo? Falsas doutrinas que cercam a igreja e, por vezes, como a própria palavra diz, surgem de dentro da igreja, não é? Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, não é? Já viram? Por quê? As heresias surgem de onde? Da leitura errada das Escrituras. A pessoa começa a ler a Bíblia, mas lê a Bíblia de forma errada, com pressupostos errados. E o que acontece? Surgem heresias de dentro da leitura da Bíblia. Por isso é importante a leitura correta das Escrituras, né? Aqui, Nath está trazendo. Falei no testemunho hoje, eu vivi isso, né, pastor? Os pastores, eles têm uma ideia preconcebida. A partir da ideia que ele acha que Deus revelou a ele, ele vai buscar subsídio na Bíblia. Aí pronto, a fome com a vontade de comer, está posta a heresia. Então eu vi isso em 3 igrejas por onde eu passei. Era pessoas que tinham ideias concebidas, outras que dizem que Deus falou com ela, e a partir dessas ideias elas procuravam respaldo na Bíblia. E muitas vezes os respaldos apresentados na pregação eram tão fracos que você via que aquilo ali era uma forçação do texto. Olha só, nós temos o texto bíblico aqui. Vou fazer um T, tá bom? T de texto.
que acontece? Nós temos nós aqui, ó. Eu vou colocar um bonequinho, somos nós. Olha que bonito. Nós. O que acontece, queridos irmãos? Na nossa leitura da Escritura, a gente não pode fazer isso aqui, ó. Pegar o texto bíblico e aplicar direto para as nossas vidas. Por quê? O texto bíblico foi escrito num contexto específico, para pessoas específicas, com um propósito específico. Então, o mínimo que eu preciso fazer é trazer o texto para entender o contexto do texto. E aí sim, trazer para mim. Estão entendendo? Então, assim, olha só. Nós sempre que vamos ler a Bíblia, precisamos fazer esse. Senão a gente cai e corre em erros de interpretação bíblica. E às vezes esses erros, tudo bem, não vão fazer mal a nós. Mas às vezes surgem heresias ou entendimentos errados da vida cristã a partir de uma leitura errada da Escritura. Ou muito superficial das Escrituras. É importante a gente saber algumas coisas mínimas para ler o texto de forma correta, né? Porque no final, o que a gente está tirando de lição para nós é o que o texto quer dizer, não o que eu acho que o texto quer dizer. Quem diz o que o texto quer dizer é o próprio texto, não o leitor. Porque se o leitor determina o significado do texto, o texto pode ter qualquer significado. Não é? Exatamente. Então, gente, a primeira característica aí de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Isso é importante demais. Isso é muito importante. Nós temos uma questão que é: quem sucede os apóstolos? Pode falar. Esse texto aqui fala doutrina dos apóstolos, porque naquela época a Bíblia ainda não estava completa, ainda não estava pronta. Então era o que os apóstolos recebiam de Deus e entregavam para a igreja. Só que, estamos usando o contexto, né? Nós estamos vivendo uma época que a palavra já está pronta, fechada. Então não é mais a doutrina dos apóstolos, é a Bíblia. Mas naquela época era dos apóstolos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem muitos que se intitulam apóstolos. Então a palavra dele tem o mesmo peso da Bíblia. Então aí entra as heresias. Sim, sim. Está dentro da pergunta: quem sucede os apóstolos? Porque o livro de Atos, provavelmente ali escrito antes dos anos, no meio dos anos 60, depois de Cristo. Né? Depois disso, alguns outros livros foram escritos. O apóstolo João, pelo que nós sabemos, foi o último apóstolo a morrer. Morreu já idoso, ali na virada do primeiro século, do século 0 para o século 1. Depois não tinha mais apóstolos. Quem sucede os apóstolos? Olha só, a Igreja Católica entende que o bispo de Roma sucede os apóstolos, que hoje nós chamamos de Papa. É por isso que quando o Papa fala ex cátedra, tem peso de palavra de Deus, porque ele é o sucessor dos apóstolos. E o que ele fala é lei. Então, eles entendem que se o Papa está falando, eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos, porque o Papa é o sucessor dos apóstolos. Agora, antes de eu falar, Jaime. Eu já peguei no meio do caminho aí o ensino, né? Mas quem sucede os apóstolos? Nós recebemos a palavra de Deus, né? Do Velho Testamento, dos profetas, do Novo, que são os apóstolos, entende? Nós recebemos essa palavra e, como Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Levai o evangelho a toda criatura.
Então, nós estamos Sim. sucedendo os apóstolos. Apóstolos foram os 12. Nós hoje não podemos ser considerados apóstolos, mas somos os ministros de Deus levar o evangelho. O- São Pode os falar. escritos dos apóstolos que sucedem. Ah, Hoje nós nos baseamos nisso. vamos lá para Efésios 2, 19 e 20. Verso 20, na verdade. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Quem achar pode ler para a gente aí. Levanta a mão que o microfone chega até você. Ah, já foi. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bem, muito obrigado. Olha só, gente, nós precisamos entender a função dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram, dentre os discípulos de Jesus, Jesus tinha outros discípulos. Os apóstolos foram homens que Cristo separou para serem o fundamento da igreja. Cristo passou a esses homens instruções pessoais para que estes homens transmitissem ao restante da igreja. Esses são os apóstolos. Né? Então, por isso nós hoje não cremos em novos apóstolos, porque Cristo separou aqueles 12, depois Paulo, como ele mesmo diz, um apóstolo nascido fora do tempo, né? Cristo apareceu a esses homens, ressurreto. Cristo ensinou esses homens a lerem a Bíblia. Está lá em Lucas capítulo 24, né? Cristo passa a ensinar o que Moisés e todos os profetas falaram a respeito dele, ensinando os apóstolos, para que os apóstolos, então, ensinassem a igreja. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus, Cristo, tudo que nós sabemos a respeito de Deus revelado a nós, foi por meio de quem? Dos apóstolos que receberam de Cristo. Então, por isso eles são o fundamento da igreja. Então, Atos diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, no ensino de Cristo, transmitido aos apóstolos. Né? Então, nesse sentido, quando os apóstolos vão morrendo, antes de morrer, o que eles fizeram? Escreveram várias cartas, instruindo a igreja na doutrina de Cristo, que era a doutrina dos apóstolos. Querido, quando um apóstolo falava assim, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, dizia, amai-vos uns aos outros, esse não era um ensino de homem, era um ensino de Cristo transmitido por meio dos apóstolos. Então, quando Paulo escreve, João escreve, Mateus escreve, quando os apóstolos estão escrevendo, a palavra ali é palavra de Deus, por meio dos apóstolos. Né? Então, não tem diferença entre o que Jesus fala e o que os apóstolos falam. Os apóstolos são simplesmente transmissores das palavras de Cristo, porque eles foram escolhidos pelo próprio Cristo para fazerem isso. Certo? Deixa o microfone chegar para os Quem precisar irmãos falar, ouvirem levanta a mão, também. por favor. O senhor falou que eles são transmissores. Eu estava lendo Paulo, estudando Paulo, e Paulo tem umas. Ele vem na carta, ele vem falando, aí de repente ele fala assim. Ele sempre isso me deixou dúvida. Digo eu, não o Senhor. Aí eu pensei, é para desconsiderar isso aqui? A pergunta é essa. Não é não, minha irmã. É porque Paulo estava tratando sobre o assunto de casamentos e coisas assim, e ele vai dizer, digo eu, não o Senhor, no sentido de que agora ele vai tratar de um assunto que Cristo não havia falado. Mas ele, como apóstolo, recebendo a palavra de Cristo, vai falar. Só isso. Cristo não havia tratado desse assunto no seu ministério terreno. Né?
porque ali Paulo está falando sobre casamento, divórcio, novo casamento e coisas desse tipo. Bom? Então, queridos, primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja persevera na doutrina dos apóstolos, que são os seus escritos, que é o Novo Testamento. Então, é uma igreja bíblica, simplesmente que é guiada pelas Escrituras. E aqui, veja que coisa interessante para a nossa hermenêutica, a nossa interpretação da Bíblia, gente. Olha só que coisa interessante. Nós temos na Bíblia 2 grandes testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, correto? Os 2 são palavra de Deus, correto? Todos nós cremos nisso, não é? Agora, há muitas discussões sobre como devemos ler a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque houve certa descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não vamos mais em Jerusalém sacrificar um cordeiro, né, no templo, nós não fazemos isso. Mas há também continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus, né, a mesma promessa de salvação. Então, há continuidade e há descontinuidade. Só que há dúvidas sobre como é essa relação de continuidade e descontinuidade nessa relação. O que acontece? Como a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, isso nos mostra o seguinte, que nós devemos ler o Antigo Testamento como os apóstolos leram o Antigo Testamento. Isso significa que eu tenho o Antigo Testamento aqui e eu tenho o Novo Testamento, que é basicamente o escrito dos apóstolos. Os apóstolos interpretam o Antigo Testamento ao ponto, por exemplo, de Paulo, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, dizer que Abraão tinha 2 filhos. Lembram dessa ilustração? Teve 2 filhos. Um era da carne, o outro era da fé, da promessa. O da carne, Ismael. O da promessa, Isaque. Aí, o que Paulo vai dizer? Os judeus que não creem em Jesus são filhos do quê? Da carne. E quem são os filhos da promessa? Os gentios que creem. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Isso tem implicações na leitura do Antigo Testamento? Total. Isso tem implicações na nossa escatologia? Total. Isso tem implicações quando nós lemos os Salmos que falam de Sião e que falam de Israel? Total. Implicações. Então, aqui só estou jogando uma questão para os irmãos aí pensarem. Nós lemos o Antigo Testamento pelas lentes do Novo Testamento, porque é assim que os apóstolos liam o Antigo Testamento. E eles faziam, então, alegorizações, não alegorizações falsas, mas mostrando que muito do que acontecia no Antigo Testamento era uma espécie de ilustração para uma verdade espiritual que seria revelada depois. Ô, pastor, tem algumas discussões a respeito da chave hermenêutica ser os Atos dos Apóstolos, né? A gente vê que não fazia parte dos 12, nem Lucas, nem o Marcos, né? Ele não fazia parte dos 12. E estão lá dentro do cano do Novo Testamento. Jesus ele falou para os escribas, ele falou assim, vocês examinam as escrituras porque julgam que nela há vida eterna e são elas mesmo que testificam de mim. Então tem essa conexão do Antigo Testamento e ele mostra isso lá no finalzinho do livro de Lucas, se não me falha a memória. Seria então, eu acredito que é lúcido dizer então que a chave hermenêutica não é Atos dos Apóstolos, e sim Jesus Cristo, né? A
chave hermenêutica é a interpretação através da visão de Jesus Cristo dentro das Escrituras, dentro do Isso. Gênesis ou Apocalipse. Isso, exatamente. E é o que eu estou querendo dizer aqui. Ler o Antigo Testamento pelo Novo Testamento é ler o Antigo Testamento tendo Cristo como referência. Né? É essa a ideia. Então, o pastor vai fazer um comentário também. Obrigado. Ao passo que alguns que escreveram e participaram do Novo Testamento não foram apóstolos, alguns apóstolos não escreveram nada. Verdade. Alguns apóstolos entram aqui e não escreveram. E até houve um que nem nome tem, o caso de Matias, né, que foi para o lugar de Pedro, de Sim, Judas. sim. O que é importante a gente entender é que todos os livros do Novo Testamento têm o selo de autoridade apostólica, no sentido de que mesmo que não tenha sido um apóstolo que escreveu, ele foi orientado por um apóstolo. Então isso é importante dizer. Lucas, por exemplo, foi orientado por Paulo. Marcos, Pedro orientou. Então nós temos, por exemplo, a carta de Tiago e Judas, que também não eram apóstolos, mas foram orientados, estavam junto com os apóstolos em Jerusalém. Então, todo o Novo Testamento tem o selo apostólico, mesmo que diretamente não tenha sido cada apóstolo escrito os textos. Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, mas tem o selo apostólico. Pastor, uma coisa interessante, nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Mateus, e tudo que Jesus ensinou, falou lá no escritor no livro de Mateus, tinha praticamente tudo que foi falado era com base no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele estava escrevendo para os judeus, e o que Jesus estava preocupado em ensinar para eles é o seguinte: olha, Jesus era o Messias. Então ele falava, olha, falar em línguas. Olha, tá vendo? Lá Joel falou, ó, teve isso aqui. Então, tudo que Jesus falava estava mencionado no Antigo Testamento. Então, de vez em quando a gente vai falar assim, eu acho que precisava dar uma reciclada na Bíblia. E eu acho que o Antigo Testamento é desprezível, não precisa dele. Então, se você desprezar o Antigo Testamento, você tem que desprezar o Novo também, porque senão fica totalmente sem base. Né? Com certeza. Ou seja, Jesus, o que ele queria era provar que ele era o Messias. Então, e tanto é que os judeus, nenhuma hora, eles só reclamavam assim, escute, quem é você? Que autoridade você tem para dizer isso? Mas eles não falavam, você está falando alguma coisa errada. Porque ele não estava falando alguma coisa errada, porque falava o que os hebreus já sabiam do Antigo Testamento. Né? Com certeza, Samuel. Ele não falou nenhuma novidade lá. Ele só questionava a autoridade dele. Veja, ler o Antigo Testamento pelas lentes do Novo Testamento não menospreza o Antigo Testamento. Pelo contrário, valoriza o Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo... Olha só, deixa eu só dar uma ilustração disso. Tem 3 grandes ofícios no Antigo Testamento que são bem destacados. Nós temos o ofício do rei, profeta, né? E o sacerdote. Quando nós estamos lendo o Antigo Testamento e vendo esses 3 ofícios, nós vamos ver, por exemplo, reis fiéis a Deus e reis infiéis a Deus, não é? Profetas bons e profetas maus e falsos profetas. Sacerdotes bons e fiéis, sacerdotes infiéis. Agora, quando a gente entende que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo e tudo que Cristo é e faz, nós vamos ler esses textos e pensar em Cristo. Você está lendo sobre um rei mau. Sabe por que esse rei é importante? Porque ele demonstra que nenhum rei humano se compara ao Rei Supremo, que é Jesus. Ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro Messias. O que está acontecendo ali naquele reinado está acontecendo porque não é o Messias que está reinando. Está vendo? Você consegue
direto entender muito melhor, fazer uma conexão melhor entre o testamento. Profetas. Moisés disse, vai vir um profeta semelhante a mim. Quem é esse profeta? Jesus. Por quê? O profeta fala em nome de Deus. É isso que faz o profeta. E aí o autor aos Hebreus diz que antes Deus falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Então, Jesus é o verdadeiro profeta. Sempre que nós lemos os profetas, precisamos nos lembrar. Eles apontam para Cristo. O sacerdote. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem arônica. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento são inferiores a Cristo. Estão debaixo de Cristo em termos de autoridade, glória e poder. O autor aos Hebreus quer mostrar que mesmo os melhores sacerdotes do Antigo Testamento não se comparam a Cristo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ler sabendo disso e pensando em Cristo como nosso sumo sacerdote. Então, é muito importante ler o Antigo Testamento com o Novo Testamento, dando a interpretação a partir do Novo Testamento. Isso vai fazer a nossa leitura ser correta, porque nós estamos lendo como os apóstolos liam, e nós estamos nos edificando, porque às vezes a gente lê alguns textos do Antigo Testamento e fala, o que isso tem a ver comigo, né? É muito mais fácil ler o Novo Testamento, né? Já faz a conexão direta ali. Mas quando a gente aprende a ler a Bíblia dessa forma, o Antigo Testamento se torna vivo para nós. Pois bem, irmãos, poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando só desse ponto, né? Da doutrina dos apóstolos, que é um tema muito caro para mim. Mas vamos seguir adiante no texto de Atos, capítulo 2, senão a gente não consegue concluir a nossa aula, né? Diz também que eles perseveravam na comunhão. Então, primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Atos 2, 42. Agora, o que é comunhão? Vamos definir essa palavra para a gente entender no que eles perseveravam? Quem quer fazer uma definição de comunhão aí? Levanta a mão. Ó, Renato. Não tem problema, gente. Pode ir falando. Olha, comunhão é o passo de eu ter algo em comum. Comunhão minha com o Senhor. O que eu tenho em comum com o Senhor? Eu e o Senhor temos a fé no mesmo Deus. Então, isso já nos aproxima. Eu só tenho comunhão quando eu tenho alguns pontos, ou pelo menos um ponto em comum com a outra pessoa. Então, eu acho que é a proximidade entre os irmãos de mesma fé, porque nós temos um ponto comum, que é o Senhor Jesus Cristo. A partir disso, a gente desenvolve outras coisas, amizades mais profundas e tal. Mas comunhão eu tenho que ter com todos, porque se todos comungam da mesma fé em Cristo, eu digo que eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu estou em pecado. Então, a comunhão que eu entendo é isso. Ponto comum, Jesus Cristo, aproximação natural através de Cristo. Ok, muito bom. Alguém mais quer contribuir com essa ideia? Quando eu leio esse versículo, eu sempre penso assim, eles oravam juntos e comiam juntos. Então, essa era a comunhão em todos os sentidos, né? Porque comunhão com aquele com quem a gente ora e com quem a gente come é muito próxima. Né? A gente só normalmente come com quem tem comunhão conosco, né? É próximo a nós. A gente abre a nossa casa para pessoas que nós somos próximas, né?
comunhão nas alegrias e nas aflições. Estar junto, no meio dessa caminhada com Cristo, para o que der e vier. Olha, irmãos, de fato, eu gosto de definir essa palavra comunhão como viver a vida cristã junto. Viver a vida cristã junto. Isso é comunhão. Viver a vida cristã junto. Óbvio que eu estou dando uma definição bem específica, né? Óbvio, temos comunhão com todos os irmãos que creem de fato em Jesus. Né? De forma geral, se a pessoa crê em Cristo, eu creio em Cristo, nós fazemos parte da mesma igreja invisível, nós temos comunhão. Temos comunhão com outras denominações, temos comunhão com outras igrejas, temos comunhão. Mas eu quero trazer um sentido mais específico de comunhão, que eu vou chamar de, o que é comunhão? Viver a vida cristã junto. E, gente, pense que esse círculo é a nossa vida, certo? Nós temos o costume de dividir a nossa vida em algumas partes. A gente coloca a vida em família, a vida acadêmica, a vida no trabalho, a vida na igreja, a vida com os amigos. A gente divide a nossa vida em várias partes, não é? Agora, se eu perguntar para os irmãos, se isso aqui é a nossa vida, o que é a nossa vida cristã? A nossa vida cristã é uma parte da nossa vida? Ou a nossa vida cristã compreende o todo da nossa vida? Pense, gente, que a vida cristã é a nossa vida. E os outros aspectos da vida estão dentro da vida cristã. Pastor, se a vida cristã, se o cristianismo não invadir todas as áreas da nossa vida, ele não invade nada. Se você não for cristão por inteiro, você não é cristão. É isso aí. Então pense que o círculo que é a nossa vida é a nossa vida cristã. E os outros aspectos da nossa vida estão dentro da onde? Da nossa vida cristã. Está tudo aqui. O nosso trabalho, o nosso relacionamento em família, os nossos estudos, os nossos relacionamentos com amigos, todos os aspectos da nossa vida estão dentro da vida cristã. Porque senão, nós estamos sectarizando algo que a Bíblia não divide. Nós não podemos dividir aquilo que a Bíblia não divide. Não é? Porque nós nascemos de novo, não é assim? A gente estava brincando com o Renato ontem, num pequeno grupo, que o Renato faz aniversário 2 vezes por ano. Tem um erro no sistema aqui da igreja e sempre aparece... Quando é, Renato? Uma vez em março, que é o verdadeiro, só que em novembro aparece de novo o aniversário dele. E daí a explicação foi o seguinte: em março foi o nascimento da carne, e em novembro foi o nascimento do espírito, não é? Então, acontece isso. Nós nascemos de novo, e a nossa vida passa a ser a vida cristã, a vida em Cristo, a nova vida. Então, toda a nossa vida. Agora, comunhão, viver a vida cristã junto. E vai puxar, não deixar de se congregarmos, como é o costume de alguns que o apóstolo Paulo falou. Porque a Bíblia é impressionante, uma coisa vai puxando a outra, né? Não dá para tirar nada, porque você vai estudar uma coisa, aparece outra. E Exatamente. O senhor pregou outro dia sobre isso. Que a gente não é igreja, o senhor falou, você não é igreja sozinho. A comunhão vai puxar a nos congregarmos. E esse, na hora que a gente se congrega, é que pinta a comunhão. Porque separado é muito fácil ser crente. Agora, na hora que a gente junta um bolo de crente junto, começam os problemas. Mas aí eu acho que o legal da congregação é essa.
é que você vê até que ponto você está disposto a ter comunhão. Verdade, irmã. Olha só, vamos ler algumas partes desse texto para mostrar como eles expressavam esse viver juntos. Olha só, a Admeia já destacou que eles comiam com alegria, oravam juntos, comiam juntos. Mas olha só o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quando a gente lê isso, é impactante, não é? É impactante. Né? A gente sabe que Jerusalém era uma cidade pobre. Era uma cidade pobre, era uma cidade com muitos pobres, embora tinha ricos ali, mas era, no geral, uma cidade pobre. A gente sabe que muitos dos que creram foram os mais pobres. Que coisa, né? A maior parte, digamos assim, dos discípulos, muitos pobres. E o que acontece aqui é que há um desprendimento voluntário de crentes com mais posses que repartiam as suas posses à medida que alguém tinha necessidade. Não é algo imposto. Os apóstolos não mandaram ninguém vender as suas propriedades, tá? Então, não tem uma imposição aqui, não existe uma cobrança aqui, e nem existe uma certa indicação de que a propriedade privada é algo ruim. Negativo. Pelo contrário, o texto mostra que eles tinham as suas propriedades, o texto mostra que eles comiam nas suas próprias casas e reuniam os irmãos nas suas próprias casas, mas o texto diz também que eles compartilhavam daquilo que tinham. Isso faz parte de viver a vida. Olha só que coisa interessante. Vou dar 2 exemplos em 2 áreas que eu já experimentei. Primeiro, quando eu fui me casar. Sabe o que acontece quando você vai se casar e você vive a vida comum junto com a igreja? Começa a vir um irmão e fala assim, vou te dar uma televisão. Vem um outro e fala assim, vou te dar um sofá. Aí juntam as irmãs e fazem um tal de chá de panela. Aí vem panela, vem tampa, vem colher, vem um monte de coisa, não é? Aí chega outro e te dá outra coisa. Vem um irmão e te dá o dinheiro para a lua de mel. Olha só o que está acontecendo. Nós nos juntamos como igreja para abençoar irmãos que estão começando a vida, sendo generosos com eles. Cada um dá um pouquinho, quando vê, esses irmãos conseguiram montar a casa. E olha que quando eu casei eu era seminarista, nem trabalhava. Né? E Deus proveu. Então, que coisa boa. Segundo exemplo, a Débora ficou grávida, o Elias nasceu, fizeram um tal de chá de fraldas. Sabe o que aconteceu? Até hoje eu só tive que comprar fralda uma vez. Olha só que bênção. Deus usa a vida dos irmãos. Sabem quanto é um pacote de fralda, irmãos? É caro demais. Olha só que bênção. A comunidade de fé se junta e abençoa os jovens pais. Oi? O presidente? É o presidente da República, né? Ah, tá. Esse não doou nada. Mas, irmãos, veja, é importante que nós tenhamos isso. Isso acontece naturalmente, mas poderia acontecer em outros casos também. Né? Viúvas, por exemplo, precisam ser ajudadas, abençoadas. Né? Por exemplo, a Wanda faz um trabalho maravilhoso junto com algumas irmãs que visitam as casas das irmãs em oração. Que coisa maravilhosa. Né? Podemos nos juntar
para abençoar uns aos outros. Isso também com os nossos recursos, é aquilo que Deus tem nos dado. Isso também é comunhão. Mais do que nos vermos na igreja e termos comunhão fraterna na igreja, orando, cantando, lendo a Bíblia juntos, nós também devemos ter comunhão no restante da nossa vida. Irmãos que têm posições de trabalho que podem abençoar outros com emprego. Coisa importante. Auxiliar irmãos que estão ali desempregados. Coisa importante. Então, doutrina dos apóstolos, comunhão, que é viver a vida cristã. Isso é importante. Essa é a segunda marca. Oi? Na alegria e na tristeza, como foi falado ali atrás. Muito bem, irmãos. 11h20. Vou encerrar a aula por aqui. Vão faltar 2 características para a gente ver depois, tá? Para a gente poder se preparar para o nosso almoço de comunhão lá no Peniel. Então, se você até agora não tinha se programado para ir nesse almoço, eu te encorajo, vá lá. Você não trouxe nada? Vai sem levar nada. Não é? Se você tiver condições, passa num lugar, compra um frango e leva. Se não tiver, vai mesmo assim, leva só a barriga. Para a gente ter um momento juntos lá. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrar a nossa aula. Quem quer fazer essa oração? Levanta a mão aí que o Renato leva o microfone para você. Oi. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela palavra, Senhor. Obrigada porque o seu amor move o nosso coração a viver em comunhão. Obrigada, Senhor, pelos testemunhos. Obrigada, Deus, porque podemos aprender mais do Senhor. E, na verdade, agora, Senhor, possamos colocar em prática, Senhor, e desejar sempre viver em comunhão. E, primeiramente, amando, Senhor, possamos colocar isso no nosso coração diariamente. O amor que move o nosso coração, Senhor, porque a partir daí eu sei que o Senhor faz toda a diferença na vida de cada um e a gente faz na vida dos irmãos, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor, abençoa o nosso almoço de comunhão, Senhor, que possamos estar juntos, nos alegrando, Senhor, partilhando ali uma comida gostosa que cada um preparou, que não preparou, mas que seja do agrado do Senhor. E o nosso culto à noite também, Senhor, abençoe o pregador, Senhor, que possamos ouvir a palavra do Senhor. Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Obrigadão, Renato.